Fala nação, Venâncio Costa na área mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal, trazendo informações sobre o Flamengo, vamos trazer informações sobre a situação do Almada, vamos falar sobre dinheiro entrando nos cofres do Mengão, tá? Falar sobre a situação de outros jogadores que o Flamengo também está tentando trazer. Tem um jogador do Sport, que é uma promessa, e assim, existem algumas informações que a gente vai trazer aqui no vídeo para vocês, principalmente sobre a situação da negociação com esse jogador e de outros dois possíveis, tá? Jogadores que o Flamengo pode trazer nessa janela, que a gente sabe que abriu agora no dia 20, na segunda-feira, e vai até o mês de setembro, tá? Então a gente vai trazer informações, vai trazer atualizações sobre o mercado da bola, vamos falar sobre a chegada do Mengão lá em Chapecó também, tá? E vamos trazer aqui uma informação do próprio Boto, ok? E é isso. Vou pedir para vocês deixarem o like aqui no canal, tá? No nosso vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa moral pra gente. O canal só vai crescer com a ajuda de vocês, então a gente conta com toda a força de vocês, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like de vocês, mandando vídeo pros amigos. E é isso. Vamos falar então sobre o vídeo de hoje, tá? Lembrando, para você que quiser fazer uma colaboração com o nosso canal ainda está no iniciozinho, você pode colaborar através do nosso Pix, o Pix do canal é o nosso e-mail, venancio.costa79@gmail.com, tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser colaborar, qualquer colaboração será bem-vinda, será de grande valia, uma grande ajuda de vocês, tá certo? Então vamos lá, galera. Primeira informação que a gente tem para trazer aqui, já foi veiculada essa informação de que o João Gomes foi comprado, né, no caso, fez uma negociação agora com o Aston Villa, tá de transferência para o Aston Villa da Inglaterra, e com isso o Flamengo poderá ganhar uma graninha, poderá engordar um pouquinho o seu caixa, um pouquinho o seu cofre. Parece que aproximadamente em torno de 35 milhões de reais é o que o Flamengo poderá ganhar com essa negociação, tá? Inclusive, o Aston Villa já anunciou o jogador, né? Parece que as tratativas já estavam em andamento, e com isso o Flamengo poderá, nessa janela, também ganhar um dinheirinho a mais. Além disso, o Flamengo também anunciou, né, nesta terça-feira, um novo patrocínio, que é a da Lubrax. Na verdade, uma empresa que está retornando ao Flamengo para patrocinar novamente o Mengão. Ela já foi patrocinadora do Flamengo no passado e aí está de volta nesse momento. Então o Flamengo já foi inclusive aceito pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, e o Flamengo deverá fechar mais este contrato. As informações, é claro, não passaram informações de valores, mas a gente foi buscar um pouco mais de informação, trazer uma apuração um pouco melhor para poder informar vocês, e a apuração que nós trouxemos, inclusive apuração até do próprio Vene Casagrande, tá? Ele também trouxe essa informação. O contrato seria algo em torno de 3 anos, e o valor seria de aproximadamente 24 milhões de reais, tá? Que estaria dentro do modelo de contrato com a patrocinadora Lubrax, ok? O nome da Lubrax será estampado na parte de trás da camisa, na parte superior, traseira da camisa do Mengão, e aí com isso a Apvida também seria, no caso, movida de lugar, não ficaria mais onde está, que é na parte de trás da camisa, poderia ir para o calção do Mengão, enfim, mas essas alterações serão feitas, beleza? Trazendo essas informações para o cofre do Mengão, para o caixa, que também é muito importante, inclusive nessa janela, porque vai ajudar com que o Flamengo tenha um pouco mais de gás para poder negociar com jogadores que têm interesse. A gente vai falar sobre uma situação que o Flamengo está tratando, porém ainda não está muito bem encaminhada, que é a contratação do jogador Zé Lucas, do Sport, tá? O Flamengo tem contato, inclusive, com o próprio Sport, tem contato com o staff do jogador, para tentar trazer esse jogador para cá. É um jogador novo, é uma promessa. Inclusive, essa negociação, que muitos estavam dizendo que era para que o jogador fosse fazer parte da base do Mengão, da base do Flamengo, ali do Sub-20, mas a informação que nós temos não é essa, tá? O Flamengo tenta a contratação desse jogador, mas para que o jogador seja utilizado no elenco profissional. Claro que ele não terá tantas oportunidades de atuar, porque é um jogador novo, é um jogador que precisa de rodagem, é um jogador que precisa de um pouco mais de experiência para poder, sim, integrar o elenco profissional e aí ser mais aproveitado.
Às vezes que o jogador não for aproveitado, ele poderá sim descer para o sub-20 para não perder o ritmo, para poder ter ritmo de jogo, principalmente, né? Até porque é um ativo do clube e o jogador não pode ficar parado. O que já acontece com alguns jogadores da base do Flamengo, tá? Como o próprio Johnny, a situação do zagueiro, a situação do lateral, né? Que inclusive está machucado agora. Mas o Flamengo já faz esse tipo de manobra para que possa aproveitar da melhor forma a qualidade do elenco que tem, inclusive os jogadores da base. Então a informação que nós temos é de que sim, o Flamengo está em negociação com o Sport para tentar trazer o Zé Lucas, porém, existe uma situação, que é que o Cruzeiro também está nessa briga. O Cruzeiro também está negociando e parece que o Cruzeiro está na frente do Flamengo. Tá? O Cruzeiro já tem conversas encaminhadas, já bem encaminhadas com o Sport, e a proposta que o Cruzeiro ofereceu ao Sport foi melhor que a proposta do Flamengo. Até o momento, a informação que nós temos é essa. E o jogador é um jogador que tem muita qualidade, um volante estilo box-to-box, um volante que tem muita força ofensiva, tem muita marcação, tem muita presença, né, dentro daquele meio de campo ali, fazendo a marcação, fazendo ligações, enfim, incorporando bem o estilo de jogo. É um jogador muito interessante, sim, porém, a informação que nós temos é essa que eu estou trazendo para vocês. Existem negociação em andamento, mas as negociações mais avançadas são por parte da equipe do Cruzeiro. Para que o Flamengo consiga trazer esse jogador, o Flamengo tem que se apressar. Tá? Como eu falei, uma promessa, né? É um projeto que o Flamengo está apresentando ainda para justamente tentar trazer o jogador para cá para o Flamengo. Claro, a vitrine do Flamengo é uma vitrine melhor, uma vitrine maior. Isso pode também ser um ponto a favor para o Flamengo dentro da negociação, tá? Até porque o Flamengo negocia com o Sport e também negocia com o staff do jogador. Então as propostas serão apresentadas, na verdade, já estão em andamento de apresentação, mas, como eu falei, o Cruzeiro ainda está na frente. Então vamos aguardar um pouco mais para a gente poder trazer mais informações sobre esse jogador. O Flamengo já desembarcou, tá? Lá na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para o jogo contra a Chapecoense, nessa quarta-feira, às 21h30. O elenco acabou de desembarcar lá na cidade, né, na tarde dessa terça-feira, para que já consiga fazer as suas adaptações, adequações, para enfrentar a Chapecoense amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo está ali na cola do Palmeiras, né, tentando se aproximar o quanto antes do Palmeiras, para tentar poder passar, né, o Palmeiras e brigar por essa vaga, pela ponta da tabela, pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem alguns desfalques, como alguns já estão sabendo, né? O Paquetá ainda se recuperando da lesão que sofreu na Copa do Mundo. Tem outros jogadores, como o próprio Luiz Araújo, que está no departamento médico. O De La Cruz foi poupado, principalmente porque o Flamengo vai jogar num campo de grama sintética, então já tem esse problema. E parece que o De La Cruz teve uma restrição médica, né, por conta de atingir algumas metas que o departamento médico tem para os jogadores poderem atuar, e o De La Cruz não foi aprovado nessa situação, tá certo? Porém, 6 dos 9 jogadores que estavam na Copa do Mundo já foram reintegrados ao time, se apresentaram e estão lá, junto com o elenco, né? Que é o caso do próprio Danilo, é o caso do Varela, enfim, entre outros jogadores que já estão prontos para poder atuar amanhã contra a Chapecoense lá em Santa Catarina, beleza? Então, a gente vai trazer mais informações aí no decorrer do dia, inclusive amanhã, no vídeo que eu vou trazer para vocês amanhã de manhã, a gente vai falar bastante sobre esse jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante. O Flamengo tem esse jogo fora de casa, mas lembrando também que o Palmeiras joga fora de casa, e aí tem duas situações. O Flamengo enfrenta a Chapecoense, que é a lanterninha do campeonato, né? Ela está em último lugar do campeonato, tem a última posição ali do campeonato, e o Palmeiras vai enfrentar o Curitiba também fora de casa. O Curitiba hoje é o 7º colocado da competição. Então, assim, tem tudo para que o Flamengo consiga trazer êxito, consiga trazer a vitória e tentar ficar mais próximo ali do Palmeiras, beleza? Pedindo mais uma vez para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e dar aquela moral para o nosso canal. Vamos falar agora sobre uma situação, antes da gente falar do Almada,
vamos falar sobre uma situação que o próprio Boto, uma declaração que o próprio Boto deu no final do ano passado, tá? Para um canal lá da Europa, né? Um canal de Portugal e um outro canal da Espanha. Ele deu algumas entrevistas no final do ano passado, no final da temporada, e ele falou que cometeu o único erro que ele se arrepende de ter cometido no ano passado, nas janelas que ele teve a oportunidade de fazer negociação, foi justamente de não trazer um atacante, né? Não trazer um avançado de expressão. E ele falou que ia trabalhar ao máximo para que esse ano ele não cometesse o mesmo erro, tá? Não sei o que eu estou dizendo, não, gente. Palavras do próprio Boto. Ele que falou isso, ok? Boto falou que cometeu esse erro e se arrepende de ter cometido esse erro. Então o que a gente espera? A gente espera que esse ano ele faça diferente. A gente sabe que a janela do início do ano foi uma janela diferente, né? Uma janela atípica, porque geralmente as maiores manobras, inclusive os maiores investimentos, são feitos na janela de meio de ano. Porque quando o Flamengo, que trabalha muito com jogadores da Europa, né? Negociações com jogadores que estão na Europa, sabe que a janela de meio de ano é uma janela de término de temporada. Então, as negociações se intensificam. Porém, aconteceu a situação do Lucas Paquetá, né, e toda aquela movimentação que foi feita, porque o Lucas Paquetá queria voltar para o Flamengo, e o Flamengo ali viu a oportunidade, então teve que fazer uma manobra maior, ok? Porém, como eu falei, a maior janela, a janela de maior movimentação é essa de meio de ano. Como o Flamengo fez aquela movimentação pelo Paquetá, é claro que essa janela ela tem que ser muito minuciosa, porque o Flamengo não é rico como todo mundo pensa que é. O Flamengo tem que tratar da melhor forma possível, claro, as negociações. E hoje o Flamengo entende, né, e as informações que nós temos é que o maior nome para trazer para o Flamengo é o do Thiago Almada, tá? O Flamengo tem negociações avançadas com o Thiago Almada, porém, a informação que nós temos é que o Flamengo recebeu um pedido do Thiago Almada que era de aguardar uma semana após o final da Copa do Mundo, para que ele pudesse tirar as férias dele, pensar um pouco, curtir um pouco a família, e aí depois voltar a pensar em futebol, tá? E assim, como eu já venho falando em alguns vídeos, o único problema que pode surgir para que o Flamengo não consiga trazer o Thiago Almada seria uma proposta de um time grande da Europa, uma proposta irrecusável de um time europeu, o que não aconteceu até o momento, tá? O que vem acontecendo, inclusive algumas informações que a gente vem trazendo, é de que sim, tem sondagens de alguns times, como o próprio Juventus, a Inter de Milão, né, entre outros times que fizeram sondagens ao jogador, mas nenhuma proposta foi apresentada. As únicas propostas que foram apresentadas, tá, para o Thiago Almada foram a do Flamengo e a do River Plate. A do Flamengo é a melhor proposta no momento. Inclusive, o Flamengo aumentou o valor da proposta para ter uma prioridade na contratação do jogador. Então, a informação que nós temos é exatamente essa, tá? O Flamengo tem, sim, uma negociação já muito bem encaminhada, muito bem avançada em relação ao jogador Thiago Almada e poderá fechar essa negociação no início da semana que vem, porque foi o pedido do jogador. O jogador pediu, junto ao seu staff, para que tudo fosse tratado a partir da próxima semana. Beleza? Então, essa é a informação que nós temos. E aí, aquilo que eu falei. Bom, se o Boto disse que o maior erro dele foi não ter trazido um atacante, principalmente para poder brigar ali junto ao Pedro, né, brigar com o Pedro a posição, o Flamengo vai ter que também trabalhar essa situação, tá? Existem nomes para que o Flamengo possa trazer, e um desses nomes é do David Romero. A informação que se tem, David Romero, que hoje é do Tigres, né, da Argentina, e a informação que nós temos é de que existe a necessidade do aval do Jardim, do Léo Jardim, para que o Flamengo possa fazer algum tipo de sondagem, algum tipo de negociação em relação a esse jogador, apresentar uma proposta em relação a isso. E até o momento a gente não tem a informação de que o Jardim deu esse aval, tá? Não sabemos se é o jogador que o Jardim pensa para poder trabalhar junto a ele, ao Flamengo, e principalmente brigar a posição ali com o Pedro, né? Parece que tem outros nomes. O nome do David Romero está no scout do Flamengo, já foi apresentado ao Leonardo Jardim, mas o Leonardo Jardim ainda não deu esse aval. Essa é a informação que a gente pode trazer até o momento para vocês. É um jogador bom? É um jogador muito bom. É um jogador que tem uma passagem muito boa, inclusive agora no Tigres, pelo Campeonato Argentino, né? Ele tá fazendo uma boa apresentação, tá tendo uma boa passagem. E assim,
para o que o Flamengo está precisando para o momento, eu acho que é um nome muito forte. Eu acho que é um nome muito interessante para que o Flamengo possa brigar e trazer, tá? E falando sobre plano B, a informação também, uma nova informação que surgiu é de que o Flamengo está à procura de um jogador, de um ponta-direita que jogue com o pé esquerdo, e parece que esse jogador não é o Luiz Henrique, tá? Então, assim, inclusive tem muita gente tratando como plano B porque entendia que essa posição, o plano A seria o Luiz Henrique. Mas é como eu falei já no decorrer do vídeo, o Flamengo está fazendo um investimento muito alto para tentar trazer o Almada, e conseguindo trazer o Almada, fica muito inviável, aliás, fica inviável, né? Fica muito difícil conseguir trazer o Luiz Henrique na mesma janela, porque são valores muito altos. E principalmente o Flamengo não tem um histórico muito bom de negociação com o Zenit. Todo mundo sabe disso. A gente sabe disso, vocês sabem disso. O Flamengo não tem esse histórico muito bom. Então, assim, a informação é essa, e a impressão que se tem é de que o Flamengo já tem alguns nomes para poder tratar em relação a essa posição. Beleza, galera? As informações foram essas, esse é o vídeo de hoje. Vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like aqui no nosso vídeo, para se inscreverem no canal se você não é inscrito. Se você quiser colaborar com o nosso canal, já falei, tem o nosso Pix aí, venancio.costa79@gmail.com, tá na descrição do vídeo, beleza? Manda o vídeo aí, encaminha o vídeo para os seus amigos, dá essa moral pra gente. A gente tem uma meta de chegar a 5.000 inscritos no canal até o mês de setembro. Então a gente só vai conseguir isso com a colaboração de vocês, com a força de vocês, com a ajuda de vocês. Já é? É isso, galera. Um grande abraço para todos vocês. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.